Diz assim a palavra de Deus: Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça. Mas os transgressores e pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Vocês terão vergonha dos carvalhos que cobiçaram e ficarão desiludidos por causa dos jardins sagrados que escolheram. Porque vocês serão como o carvalho cujas folhas murcham, serão como um jardim que não tem água. O forte se tornará como estopa e a sua obra como faísca. Ambos serão queimados juntos e não haverá quem apague o fogo. Oremos. Pai querido, fale ao nosso coração através da Tua palavra. Pedimos isto, Senhor, que sob a iluminação do Teu Espírito Santo entendamos as verdades da Tua palavra e possamos ser mudados e transformados. Pedimos isto no nome precioso do Teu Filho Jesus. Amém. Antes de Caim sujar as suas mãos com o sangue de seu irmão, Deus lhe dirigiu a palavra, dizendo: se você proceder bem, não é certo que você será aceito. Contudo, o teu desejo pelo pecado será contra ti. Cabe a ti dominá-lo, como se domina uma fera, como se domina um animal selvagem. Todo desejo pecaminoso não freado ou desenfreado nos levará inevitavelmente a escolhas pecaminosas. Vou repetir. Todos os nossos desejos pecaminosos, desenfreados, sem freio, sem serem freados, eles nos levarão a escolhas, decisões pecaminosas. E todas as escolhas e decisões pecaminosas, no início, serão capazes de saciar nossa sede como água sacia nossa sede no deserto. Mas ao cabo nos tornarão miseráveis, sedentos, secos e insatisfeitos. Portanto, a cadeia começa com desejos pecaminosos não freados, escolhas por sua vez pecaminosas, e que por sua vez no início parecem saciar nossa sede e nos trazer aparente contentamento, mas ao cabo se revela a insatisfação com aquele gosto seco na boca num dia de deserto, sem a menor possibilidade de saciar a sede com água. Talvez você esteja hoje aqui nesta manhã com muita sede. E talvez o filtro que nós temos aqui de água não será suficiente para matar sua sede. Porque a sua sede talvez não seja uma sede por coisas materiais. Talvez a sua sede seja por algo tão espiritual, mas tão poderoso, que você seria capaz de fazer qualquer coisa para ter esta sede instaurada no meio de sua alma, saciada. No entanto, os desejos pecaminosos, não freados,
te tornam como alguém que está quase a saciar a sede, e quando está próximo a beber água, a água se desfaz, a fonte se desfaz como se fosse uma miragem, e o que sobra é mais uma vez o deserto, a sequidão, a insatisfação, a sede. Ora, por que os desejos e escolhas pecaminosos nos tornam tão secos? Por que nos tornam tão insatisfeitos, tão vazios, tão carentes? O sermão de hoje visa responder o problema da nossa sede. E nos oferece a partir de um texto que pode ser dividido em duas partes. E como eu estou com sede, antes de dividir as partes, observe o texto. Ele é a conclusão do capítulo 1. Capítulo 1, ele abre todo o livro de Isaías, como se estivéssemos na frente, depois que o profeta viu os céus abertos e contemplou Deus sentado num alto e sublime trono. E ele vai encerrar a primeira sessão profética de Isaías com duas imagens: a imagem do poderoso de Israel de um lado, e do outro, a imagem do carvalho de Israel. O poderoso de Israel está nos versículos 27 a 28. E o carvalho de Israel está nos versículos 29 a 31. O poderoso do 27 ao 28 e o carvalho do 19 ao 31. Observemos o poderoso de Israel. O versículo 27 parece rememorar o versículo que nós vimos na semana passada, o versículo 21, que nos apresenta a cidade fiel como uma cidade que possuía uma justiça tanto estrutural, como uma justiça de caráter, de virtude, mas que se tornou infiel, se tornou uma cidade adúltera, se tornou uma cidade que traiu o seu Senhor. E com a mesma linguagem da traição referida no versículo 21, o profeta Isaías encerra o capítulo 1, como nós conhecemos, com a profecia. Se no 21 nós vimos ele lamentar o fato de que a cidade fiel se tornou uma meretriz, agora, no versículo 27, ele entregará de uma vez por todas a sua primeira profecia. Portanto, o profeta vai apresentar a sua primeira profecia. E esta profecia, ela vem acompanhada de duas faces: a face da misericórdia e a face da justiça. Ele é o profeta que, ao trazer a profecia que vem do alto, traz com a profecia as duas faces de Deus: a face da justiça e a face da misericórdia. Tem uma pintura que eu gosto muito do Cristo, que tem lá no meu escritório, e que sempre que vai alguém lá eu mostro aquela pintura. E eu sempre faço a pergunta, não é? O que você está vendo? A pessoa diz: um Cristo mal desenhado. Aí eu pego, escondo um lado do rosto de Cristo, e o outro lado que aparece é um lado bonzinho, um lado tão doce. O que você está vendo? Ai, um Cristo tão doce, um Cristo tão carinhoso. E quando eu troco o lado, a outra parte, a outra face de Jesus é uma face irada. Ela é uma face que representa juízo. O rosto de Deus é um rosto de justiça, mas é também um rosto de misericórdia. A pergunta é: qual dos olhos de Jesus está sendo visto por você? Aqui é interessante porque o profeta vai apresentar primeiro o olho da misericórdia. Ele vai apresentar a face misericordiosa do Senhor.
Ele começa com o versículo 27 dizendo: Sião, a cidade fiel, mas que se tornou infiel por causa da sua traição com relação a Deus. Ela vai ser restaurada, ela vai ser redimida de sua infidelidade. E o que vai curar a cidade fiel, Sião, da sua infidelidade? Justiça. Aquela justiça que ela tinha e que ela perdeu, é com esta justiça que ela perdeu que Deus vai restaurar a sorte de Sião. Coisa curiosa é quando a gente descobre que Deus usa as coisas que nós perdemos justamente para nos salvar. As coisas que nós deixamos escapar, porque às vezes não as consideramos tão importantes assim, são elas que Deus vai justamente usar para nos salvar. E ele começa exatamente dizendo que vai redimir Sião com a justiça estrutural. Ele vai restabelecer o tribunal, vai restabelecer a ordem, vai estabelecer juízes que governam a nação com justiça. Mas por outro lado, ele também promete que nesta cidade, que agora Sião será restaurada, os penitentes, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, aqueles que, sabendo dos seus erros e suas falhas, se penitenciaram diante do Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados, confessando e reconhecendo os seus pecados, aos filhos desobedientes, mas penitentes, arrependidos, confessos, ele também usará a justiça, mas não a justiça enquanto estrutura, mas a justiça enquanto uma virtude, enquanto uma obra realizada pelas próprias pessoas que foram chamadas por Deus para serem santas e se tornaram desobedientes. Deus, portanto, vai olhar para o seu povo e, olhando para aqueles que se arrependeram com a justiça, Ele vai redimir os desobedientes arrependidos. Esse é o lado da misericórdia. A misericórdia do Senhor para uma cidade que traiu, para filhos que desobedeceram e são penitentes. Mas parece que Deus não consegue usar o olho da misericórdia para os filhos desobedientes que o abandonaram de uma maneira apóstata e que são incapazes de arrependimento e penitência. Aqueles que são incapazes de reconhecer seus erros, aqueles que são incapazes de confessar seus pecados, aqueles que não reconhecem seus erros e falhas, aqueles que não reconhecem que estão ofendendo ao seu Senhor, a estes o olho de Deus não é o olho da misericórdia, mas é justamente o olho do juízo. E o versículo 28 revela os olhos de justiça do Senhor para com aqueles que o abandonaram. Primeiro, chamando eles de filhos rebeldes. Você lembra que o versículo 2 começa com um Deus dizendo sobre seu povo, se referindo a eles como filhos rebeldes, filhos que se rebelaram contra o Pai. O versículo 28 diz: mas os transgressores, os filhos rebeldes, e que por serem rebeldes são também filhos pecadores, a estes filhos há um juízo. Que juízo é este? Serem juntamente destruídos. Aqui a palavra destruídos tem a ver com toda aquela cena de algo que parecia ser tão arrumado, tão belo, tão bonito, mas que perde toda a sua beleza pelas fragilidades dos fundamentos. Vindo a tempestade, tudo se rui. Porque os fundamentos dessa casa são fundamentos frágeis. Então, sobrevindo o juízo, estas casas não conseguem permanecer em pé. Não somente isso, Deus se dirige aos filhos rebeldes
comparando estes filhos rebeldes a filhos apóstatas, filhos que deixaram Yahvé, o Senhor do pacto, o Deus da aliança. Estes filhos apostataram da fé, deixaram o seu Senhor, abandonaram o seu Senhor, e para eles a profecia de Isaías é clara e precisa: todos eles serão destruídos, todos eles perecerão. No entanto, o profeta não diz para a gente como eles serão destruídos, né? Ah, que triste, porque a gente gosta de ver como as pessoas vão ser destruídas, né? Eu quero saber como é que esse desgraçado que abandonou o Pai Santo, Deus de Israel, como ele vai sofrer. Tem que sofrer demais. Não é isso que a gente reserva para as pessoas que nos ofendem? Aquelas pessoas que nos ofendem 2 vezes? E as que nos ofendem diariamente? E aquelas que nos ofenderam de uma maneira tão impressionante, que parece que nós estamos pendurados no madeiro todos os dias? Como nós queremos ver o fim dessas pessoas? Como Deus vai destruir essas pessoas? Como Deus vai destruir aqueles que foram condenados ao inferno? Aqueles que não se arrependeram? Aqueles que não creram? Como Deus vai dar um fim nestes anjos endemoniados, sem asa? Antes que você fique aí babando para ver, não é, como que Isaías vai construir o inferno destes caras, a gente vai prosseguir, porque ele não diz o que vai acontecer. A gente só sabe que eles serão destruídos, fulminados, mas a gente não sabe com qual requinte. Se terá um requinte de crueldade, como será? Para que aqueles que são fiéis, aqueles que permaneceram fiéis, possam dizer: valeu a pena, não é, permanecer firme. Eu fui tentado, eu fui provado, eu resisti, aguentei. Pode me dar a estrelinha do milinguim do inferno para o desgraçado. É isso. Assim está resolvida a história. Vou ficar feliz no final da vida, porque eu fiz o que é certo, recebi o que era correto da parte de Deus, e o sujeito fez errado, agora ele recebe a parte que cabe para ele, o inferno, e para mim o céu bem glorioso. Isaías não diz para a gente o fim desses caras, o que vai acontecer com eles. Ele só nos fala que o poderoso, o Deus da aliança, o Senhor que foi apresentado como poderoso, no versículo 24, como lemos na semana passada, o Senhor dos exércitos, de que Ele vai acertar as suas contas com aqueles filhos rebeldes. E aí, sem menor cerimônia, ele passa do poderoso para o carvalho. Veja só o que acontece logo a seguir. Versículos 29 a 30. Veja só. Vocês terão vergonha dos carvalhos que cobiçaram e ficarão desiludidos por causa dos jardins sagrados que escolheram. Vamos começar com esta frase. Vocês terão vergonha dos carvalhos que cobiçaram. Carvalhos cobiçados. Vou trocar a palavra. Terebintos cobiçados. Não ajudou? Árvores cobiçadas, ajudou? Sabe aquela árvore que você olha assim: uau, que árvore! Ai, eu vou abraçar essa árvore, sabe? Aí você cobiça aquela árvore assim: uau, eu nunca imaginei que eu poderia encontrar uma árvore tão sensual, não é isso? Aí você olha aquela árvore e diz assim: uau, vou trocar meu esposo por essa árvore. Uau, vou trocar a minha esposa por essa árvore. Ela é tão, assim, ela parece que tem tudo o que eu preciso. Então vou trocar por uma árvore. Sabe, uma árvore que você pode olhar e dizer assim: que delícia, e que vai valer a pena você trocar tudo na sua vida. Você nunca encontrou uma árvore dessa? Puxa, você não sabe o que você está perdendo. Eu vou te levar no Ibirapuera.
Você não viu, você nunca encontrou uma árvore assim, que você olha e diz assim: vou abandonar tudo, Senhor, por esta árvore. Filho, filha, esposo, esposa, igreja, até a fé por causa dessa árvore. Nunca viu um negócio desse? Que coisa, né, irmãos? Parece uma coisa tão estúpida, né? Quem poderia olhar para uma árvore assim, num dia belo e dizer assim: uau, que árvore. Deixa eu destrinchar um pouquinho isso aqui, porque fica estranho, né? Porque agora que a gente mostra como o texto está estranho, a gente precisa resolver, né? Uau, Jonas, eu nunca tinha parado para pensar uma árvore que me cobiçaria. Meu filho, desde o Éden ela está cobiçando, você que não está percebendo. Nossa história com a árvore está desde lá até o fim. Tem uma árvore no início e tem uma árvore no fim. Só cego que não vê a árvore. O problema é como você está lidando com a árvore. Certo? Fecha essa aspa aqui, quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais. Então veja, a árvore está aqui, diante da gente, como algo que nos gera cobiça. Vocês imaginam, como assim uma árvore gerar cobiça? Deixa eu colocar isso em outros termos para você perceber melhor. Porque não é tão simples assim. Deus chega a dizer que vocês terão vergonha de ter cobiçado uma árvore. Porque no início, sabe, você cobiça a árvore, ela é tão atraente. Você fala assim: eu vou ficar com essa árvore. Mas depois, ao cabo, ao fim, depois que passa o tempo, no começo, parecia ser a melhor escolha, parecia ser a melhor decisão, mas aquele desejo me levou para uma decisão que, no final das contas, me colocou numa posição de completa vergonha, de vexame. Sabe aquela árvore que você olha e diz assim: que incrível. Aí você resolve, abraçar a árvore para depois descobrir: meu Deus, eu abracei uma árvore. Que ridículo. Como eu pude levar uma árvore para dentro da minha casa? Como eu pude levar uma árvore para dentro do meu escritório? Como que eu pude levar uma árvore para dentro do meu casamento? Como eu pude levar uma árvore para dentro do meu ministério? Como eu pude levar uma árvore para dentro do meu coração e ela ficar justamente no lugar onde só o Senhor poderia estar? Como eu pude colocar uma árvore justamente aqui, num lugar tão importante? Havia o culto cananeu, sabe? O culto cananeu é aquele culto que provocava a inveja no povo de Deus. O povo de Deus queria cultuar como os cananeus cultuavam. E você leu hoje uma passagem de Jeremias 17, não leu? Não foi esse o texto que abriu o nosso culto? Jeremias 17 retrata algo que Jeremias também vai enfrentar. E aí, quando nós estudarmos Jeremias, ou nós, ou a próxima geração dessa igreja, sabe-se lá, não é? Quando for estudar Jeremias, vai descobrir que Jeremias está enfrentando as mesmas coisas que Isaías há pouco enfrentou. Os mesmos cultos, as mesmas confusões, os mesmos trocadilhos e as mesmas vergonhas. Jeremias capítulo 17, se você tem um boletim, você vai ver que começa assim: o pecado do povo de Deus está gravado como a ponta aguda de uma lança em seu coração e em seus altares. Onde ficavam esses altares? Nos jardins das árvores. Se você ler o texto de Jeremias, você vai descobrir isso, não é? Quando você abre o boletim, eu vou abrir porque eu imprimi aqui, na verdade o boletim apareceu impresso para mim. Providência, irmãos. E aí você vai olhar aqui, não é, o texto de abertura que nós lemos publicamente, e você vai ver o seguinte: o pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro, com uma lança, de diamante gravado na tábua do seu coração, na ponta dos seus altares. Os seus filhos se lembram dos seus altares. Olha só, dos postes. Que postes? Os postes da deusa Azerá, junto às árvores frondosas sobre as colinas elevadas. E aí o texto vai dizer: nos montes do campo darei os seus bens e todos os seus tesouros como despojo, e farei o mesmo com seus lugares altos, por causa do pecado em todos os seus territórios. E aí de repente Deus diz: maldito o homem que confia no homem, não é?
é o texto que crente traído adora de citar, irmão. É impressionante. Você é traído, você automaticamente lembra: maldito o homem que confia no homem. Fui confiar naquele pastor, olha o que deu. Você nunca vai questionar que você foi um jumento em ter confiado nele. Mas não, o que você vai dizer? Maldito o homem que confia no homem. Olha, fui confiar no outro. Mas o texto não está falando do outro. O texto está dizendo que é maldito você que confia em você. Maldito o homem que confia no homem. Veja como o paralelismo aparece na sequência. Que faz do seu braço mortal a sua força. Então é forte aquele que faz do seu braço um poste ídolo. Maldito o homem que, confiando em si mesmo, acredita que fará um ídolo tão poderoso, tão forte, que ele poderá entregar sua vida para este ídolo, e este ídolo salvá-lo. Mas crente, quando peca, tem que pecar com base bíblica, irmãos. Crente de verdade tem que conhecer a Bíblia para pecar com base bíblica. Então, o que o sujeito faz? O sujeito diz assim: uau, eu olhei para essa árvore, eu estou tão encantado com essa árvore, porque não é possível, ela é demais. Mas eu tenho um problema muito sério, porque a Bíblia, no mandamento da lei do Senhor, diz: não farás para ti imagem de escultura, semelhante a nada que haja e na terra. Qual é o problema? Droga. A árvore, ela é uma coisa que está na terra. Eu não posso adorar. Eu não posso chegar para uma árvore e dizer assim: olha, eu só estou com inveja dos cananeus. Eu já tenho meu Deus, eu sou crente, sou evangélico, tá certo? Sou da igreja batista, porque aí você põe um pedigree de autoridade, achando que isso é muita coisa. Aí você chega e diz assim: olha, eu tenho minha fé, tenho meus credos, está tudo certo, eu tenho minhas convicções, tá certo? Mas veja, eu só quero dar um abraço na árvore, eu só quero abraçar a árvore um pouquinho. É só uma árvore, mas veja, e para isso eu preciso de uma base bíblica, e não dá, porque a árvore está dentro do mandamento, não posso quebrar. Aí chega um espertinho de Israel e diz assim: pega uma serra, um serrote. É curioso, né? Alguns dizem que Isaías morreu entre duas árvores, cerrado ao meio, né? Esse foi o martírio de Isaías. Como se faz, por exemplo, com Pedro, que morreu de cabeça para baixo, pendurado no madeiro. Tem várias tradições, essa é uma das tradições. Serravam as árvores. E aí imagina esse, não é, assim, hebreu, super empreendedor, inteligentíssimo, não é, olhou para aquilo e disse assim: a gente tem que levar essa árvore, mas não dá para quebrar o mandamento bíblico. Então vamos respeitar a Bíblia e ao mesmo tempo dar um jeito de a gente levar essa árvore aqui embora. Pegou, serrou a árvore, cortou ela em vários pedaços e começou a juntar pedaço com pedaço. Aí começou a fazer um negócio lá estranho, ficou estranho, sabe? Ficou uma coisa estranha, tudo feito com árvore, mas estranho. Aí estava passando um hebreu do lado e disse: hebreu, vem cá, vem cá ver isso aqui. Ô, rapaz, eu estou trabalhando aqui, eu preciso ir para a igreja, estou atrasado. Não, rapaz, vem cá, você vai ver um negócio aqui. Olha para isso aqui. São João? Tem uma fogueira aqui? O que aconteceu aqui? Não. Isso aqui, rapaz, parece com o quê? Ah, cara, não sei, não parece com nada. Eu só quero que você me responda: parece com alguma coisa que está no céu? Não parece não. Parece com alguma coisa que existe na terra? Não parece. Parece com um passarinho? Não. Parece com uma árvore? Não, de jeito nenhum. Parece com alguma coisa que você viu? Não, rapaz, isso não parece com nada. Pronto, a gente pode adorar isso, porque Deus disse que a gente deveria adorar e não poderia de forma alguma cultuar qualquer coisa que se parecesse com algo no céu e na terra. Isto aqui se parece com qualquer coisa, menos com algo que está no céu e na terra. Vamos adorar. E é assim que Davi dorme com Betseba. É assim que você abraça a sua árvore na segunda, na terça, na quarta, na quinta, mesmo sendo crente.
Porque a gente precisa encontrar uma razão para cultuar uma imagem, um ídolo construído por nossas próprias mãos. A pergunta é: por que a gente faz isso? A gente faz isso porque a gente vive a tensão do ter e do ser. Volta para o texto de Isaías, versículos 29 e 30. Veja o que o texto diz. Vocês terão vergonha e constrangimento. Vocês ficarão constrangidos. Por quê? Porque esses carvalhos desejados e que foram criados como postes ídolos em jardins sagrados, jardins culticos, onde vocês ali estão adorando outros deuses, como se vocês não estivessem quebrando o mandamento do Senhor, como se vocês estivessem vivendo a vida de vocês de maneira correta e justa, porque vocês fizeram isso. Veja só o segundo movimento do versículo 30. Vocês serão como o carvalho. Percebeu isso? Versículo 29. Observe, vocês terão vergonha dos carvalhos. E quando isso acontecer, o que você viu? O que operou? O sujeito que olhou para a árvore e disse assim: uau, que árvore incrível. Ele passa por uma metamorfose que nem Kafka explica. Ele vira uma árvore, igualzinho à árvore. É a história de todos os amantes. Dizem que isso acontece também com o dono e o seu cachorro, né? Dizem que o cachorro tem a mesma cara do dono. Ninguém consegue explicar, não é? Qual é a semelhança entre o cachorro e o seu dono? Porque parece que até os bichinhos pegam os trejeitos e as manias dos seus donos. Tudo que a gente ama modela quem nós somos. Casais que vivem há muito tempo podem ser completamente distintos, mas algumas coisas começam a se parecer tanto no dia a dia. A gente, quando ama, a gente imita o que a gente ama. A gente se torna aquilo que a gente ama. Então, o que nós vemos aqui? Um princípio, uma lei. Que lei é esta? A lei que diz que todo ídolo se torna referência para o idólatra. Todas as vezes que a gente escolhe uma árvore, eu chamei de árvore, porque a Bíblia está dizendo que é uma árvore, e porque é uma coisa absurdamente esquisita você ter uma árvore como ídolo para o povo de Deus. Mas imagine que pode ser qualquer coisa. Pode ser um filho, pode ser uma filha, pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser uma posição social, pode ser um cargo, pode ser uma profissão, pode ser coisas abstratas, podem ser coisas concretas. Tudo nesse mundo pode ser um ídolo. Você nunca traz à existência um ídolo. Você sempre usa uma coisa que Deus trouxe à existência como ídolo. Um ídolo é sempre uma coisa que Deus criou, mas que você mudou a sua criação, a ordem da sua criação, e deixa de ser aquilo que tinha que ser para ser uma outra coisa. Aí você é crente e você diz assim: mas Senhor, eu não posso ter um ídolo, eu tenho que destruir os ídolos. Se o seu ídolo é sua esposa, você vai destruir como? Com uma marreta? Se seu ídolo é seu marido, você vai usar uma marreta para destruir seu filho, seu esposo? Se for seu filho, se for sua filha, se for seu chefe, seu chefe, se for um namorado, se for uma namorada, uma namorada. Como se destrói um ídolo? Não se destrói um ídolo com uma marreta, não se destrói um ídolo sequer tocando no ídolo, se destrói o ídolo com a única coisa que um ídolo nunca vai ter, com amor. Porque qualquer amor a um ídolo nunca foi amor, foi sempre idolatria. Amor é algo diferente. O amor, ele está ligado
a uma doação. Ele está ligado ao gesto criador de Deus. Por isso você, enquanto não souber o que é amor, você pode idolatrar tanto um filho, que o filho, a filha, o esposo, a esposa, o emprego, seja lá o que for, vai deixar de ser para você o que é por natureza. Você está mexendo na ordem da criação, e aquilo que era para ser amado de uma maneira extraordinária, não está sendo amado, porque idolatrar um filho não é amar um filho, é odiar um filho. Amar uma filha não é de forma alguma, idolatrar uma filha não é amar uma filha, é odiar uma filha. Amar é outra coisa muito diferente. E para a gente poder amar qualquer coisa nesse mundo, Deus colocou um checkmate em todos nós. É a prova para saber se você ama de fato a sua esposa, seu esposo, se você ama seu trabalho de verdade e não idolatra essas coisas. É se você ama o Senhor acima de todas elas. Se você ama a Deus mais do que todas estas coisas, todas estas coisas têm a oportunidade de serem amadas pelo que elas realmente são, e não por aquilo que elas não são, um ídolo. Nossos filhos, nossos bens, tudo que a gente possui, por mais que a gente idolatre, achando que a gente está amando, no fundo, nós estamos comprometendo, inclusive, a integridade de todas estas coisas. Mas como assim, Jonas? Porque esta é a lei de Deus. Isaías tem Salmo 115 em sua cabeça. Lembra de Salmo 115? Salmo 115 a gente às vezes canta na igreja. Sabe aquela música? Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua... Lembra desse hino? Então, ele termina dizendo assim, ó: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum sai de sua garganta. Tornem-se iguais a eles todos aqueles que o adoram. Esta é a lei da idolatria. Você vai se tornar surdo como um Deus, insensível como um Deus falso. Você vai se tornar seco como um Deus falso. Você vai ser sem vida como é sem vida um falso Deus. E como termina a nossa história? A gente tem que saber como é que vai terminar a história desses homens que abraçam árvores. Tem que ir para o inferno. Não pode ser salvo um bicho desse. E aí o que acontece? O que é extraordinário? Vocês lembram que Sodoma e Gomorra, a ira de Deus se acendeu contra Sodoma e Gomorra, uma cidade que não era uma cidade segundo o coração de Deus. Mas Deus disse que se houvesse justos naquela cidade, Ele salvaria aquela cidade. E não houve justos. Então o que Deus fez? Fogo cai do céu. É o lado da ira divina que cai sobre Sodoma e Gomorra. Então o que a gente está esperando sobre as árvores? Os homens das árvores, os homens que amam carvalhos, os homens que colocam o carvalho como centro de sua vida. O que a gente espera deles? Que caia fogo do céu. É como se a gente estivesse no lugar de Jonas, atravessando, indo para o outro lado. Pegou um soninho, aí cresceu o quê? Uma árvorezinha, fez uma sombrinha. E o que Jonas faz? Senhor, eu fui o profeta, anunciei o caos, eu quero ver o fogo cair e queimar todos os ninivitas. Deus manda um juízo, não sobre os ninivitas, mas sobre aquela árvore, como um peixe que engoliu Jonas. Agora uns insetos vão estragar aquela plantinha de Jonas. E Jonas vai ficar tão irritado, tão irado. O semblante caiu. Parece que a gente está olhando para Caim, mas é Jonas. Mas é Deus olhando para ele dizendo, como se fosse o Caim: se você proceder certo, não é certo que será aceito. O teu desejo será contra ti. Cabe a ti dominá-lo. Domina.
temos autoridade para dominar nossos desejos mais estúpidos. Deus nos deu o seu Espírito. A salvação, a regeneração é uma obra de Deus que nos permite lutar contra os desejos. Temos sim freios para os desejos pecaminosos. Então o que a gente espera? Que o fogo de Deus caia sobre aqueles que, tendo domínio sobre seus desejos, não dominaram seus desejos. Mas aí o que Deus faz? Nada. Como assim? Não vai ter churrasquinho de idólatra hoje? Não, eu estava esperando hoje. Como assim, Senhor? Deus vai dizer, não precisa. O idólatra já está sob o juízo da sua própria idolatria. Por que eu vou bater num cachorro que já morreu? Por que bater? Por que fazer sofrer uma pessoa que, ao idolatrar, já trouxe o juízo em si mesmo? Sabe o que Deus está dizendo? Que a idolatria em si é juízo. Deus não precisa fazer mais nada com você, idólatra. Deus não precisa fazer fogo cair do céu sobre sua vida. Você já está sob a desgraça da idolatria. Deus não precisa agora lançar fogo para dissipar você. Você já está sob a destruição da idolatria. E como Deus diz isso? Da seguinte forma, olha como o profeta vai comunicar a palavra de Deus. Porque vocês serão como o carvalho. Essa é a lei de Deus. Você se torna como o ídolo que você adora. Vocês serão como o carvalho. Como que era o carvalho? Murcho, seco. E como que era o jardim? Um jardim sem vida, um jardim sem água. E a conclusão do raciocínio do profeta não é outra, senão a dizer: o forte se tornará como estopa, e a sua obra como faísca. Ambos serão queimados juntos, e não haverá quem apague o fogo. Não existe um fogo vindo dos céus, não existe um fogo vindo da ira divina. Deus não está mandando fogo dos céus contra os idólatras. Os idólatras estão sendo incendiados por sua própria idolatria. E aí o contraste maravilhoso que Isaías oferece para a gente entre o poderoso e o carvalho forte. Não é? Você percebeu aí o versículo 31? O forte. Quem é esse o forte? Se você olhar para o texto agora, pensemos que o forte seja você, idólatra. Então o texto estaria dizendo: o idólatra se tornará como a estopa. Estopa, pensa aqui, um linho seco, que é a sobra de uma costura que foi feita. A gente poderia entender como uma palha seca. Sabe, o restolho? Isso. Então, o idólatra é como um restolho, como palha seca, como esse linho que uma faísquinha pode incendiá-lo. Veja só o que o texto está dizendo: o idólatra se tornará como estopa, e a sua idolatria como faísca. O próprio ato de idolatrar é a faísca que incendeia o idólatra. Aí você olha e diz assim: uau, Jonas, que coisa incrível. Ah, você ainda não entendeu nada do texto ainda. Porque o texto estabelece uma identidade entre o idólatra e o ídolo. Então esse forte não é só o idólatra, esse forte é também o ídolo, os falsos deuses. Então agora você pode ler o texto também assim, olha: os deuses, o Deus que você faz com sua mão, que não pode ser como o Todo-Poderoso, que não foi feito por suas mãos, que não foi criado por ninguém, que é o Criador de todas as coisas e que subsiste a despeito de todas as coisas. Todas as coisas existem por Ele e para Ele, mas Ele sempre existiu e não depende de nada para existir. Tá certo? Mas o seu ídolo é uma construção da sua mente, é uma construção do seu coração, e como o seu coração, ele é pequeno, frágil, então o ídolo se tornará como também a palha seca. E aí o que acontece com a faísca? O idólatra é a faísca do ídolo, porque o idólatra nunca vai conseguir produzir um ídolo que seja do tamanho de sua alma.
todos os ídolos, todos os carvalhos que você encontrar pela frente e colocar em seu coração, ficará sambando, porque seu coração tem um tamanho preciso. O tamanho do seu coração é do tamanho de Deus. Só Deus preenche seu coração e nunca mais a falta de nada. Ah, Jonas, então é assim que termina. O profeta vai dizer que os impenitentes e apóstatas serão destruídos por sua própria idolatria. E a mim? O que me resta? A Bíblia diz que ambos queimarão, porque a idolatria é o próprio juízo. Mas ao mesmo tempo, nós vemos um Deus que parece olhar para um povo idólatra e dizer assim: por que eu vou enfiar um fogo nesse povo, se eles já são entregues? O juízo está exatamente no ato de entregá-los às suas próprias paixões. Romanos capítulo 1 diz isso, que Deus entregou os homens maus às suas próprias paixões, e Ele não precisa fazer juízo, porque os homens maus se autodestroem. Você que é idólatra, você não precisa da ajuda de Satanás. Você está pedindo muito para ele te ajudar, mas Satanás está olhando para você e diz assim: filho, isso aí você faz sozinho, não é? Você também não precisa olhar para Deus e dizer: Senhor, eu venho hoje fazer uma campanha para o Senhor me destruir. Você não precisa, você consegue fazer isso. Basta você encontrar qualquer coisa nessa vida que você ache tão especial que você possa trocar toda a sua experiência e tempo com Deus por qualquer coisa que não seja Ele. O povo desejou árvores, escolheu um jardim pagão. Escolha um jardim e você será uma terra seca. Escolha, porém, o Senhor do jardim, e você terá dentro de si uma fonte a jorrar para a vida eterna. Um dia Jesus teve sede, estava com muita vontade de beber água, mas ele também estava com fome. Aí ele disse para os seus discípulos: prepara alguma coisa para a gente comer. E aí a cena mais impressionante da história de Jesus no poço Sicar acontece. Ele está diante do poço. O poço é um lugar onde os filhos de Jacó iriam tirar água. Todo mundo vai ali para tirar água, para abastecer a água da sua casa. E aí nós temos o Senhor das águas, o Senhor que anda por sobre as águas, o Senhor que diz para o tempo, para que o tempo se acalme, o tempo se acalma, fala para o vento parar, o vento para. O Senhor que transforma a água em vinho, certo? Ele está diante de um poço, e ele está morrendo de sede, e ele não tem uma canequinha para tirar água. Aí chega uma mulher no horário, que não é um horário lá adequado para as mulheres seguirem ali. Parece que não é uma mulher muito bem vista, porque parece que para ir ali, naquele horário só poderia ser uma adúltera, uma mulher adúltera, uma mulher coberta de traição, vivendo uma traição atrás da outra. E ela chega ali, e ela é uma mulher samaritana, sabe? Ela já sofre pelo fato de ela não ser de puro sangue hebreu. No meio daquela confusão da Babilônia, ela fez parte daqueles povos, né, que são povo de Deus, mas que dizem: já fiz a minha vida aqui, não vou voltar para lá não, estou muito bem aqui, vou ficar por aqui. Então vocês não vão adorar a Deus no nosso templo, porque eles reconstroem o templo, né? Então o que os samaritanos fazem? No monte de frente, o que eles fazem? Um outro templo, o templo dos samaritanos. Só que no meio da guerra lá que acontece, nesse período chamado período interbíblico, esse templo cai aos pedaços. E aí o outro templo, que era o templo restaurado da época de Esdras e Neemias, é agora restaurado por Herodes.
E aí ele ganha contornos que não são tão bíblicos como aqueles que a gente encontra nas orientações de Deus a Salomão. Mas do outro lado, os samaritanos só podem ver um templo vazio, destruído, só os escombros, só vê o templo em ruína. E aquela mulher se aproxima daquele poço para tirar água. E aí Jesus quebra um protocolo, fala com ela. Os judeus não se dão com os samaritanos, mas além de ser samaritano, ela era mulher. E Jesus se dirige a ela e diz: dá-me de beber. Jesus precisa de água, ele está com sede. E se aquela mulher pode tirar água para ele, por que ele não vai fazer cerimônia nenhuma? Eu estou morrendo de sede, ela tem o que eu preciso, se ela tem o que eu preciso, eu peço mesmo. Porque é assim que uma pessoa decente faz. Quando se está com sede e você encontra alguém que tem água para dar, você clama, e se a pessoa te der, você recebe de bom grado, agradece e diz: ai, que alívio. Jesus pede água para aquela mulher, mas aquela mulher diz assim: você sabe o que você está falando, não? Eu sou samaritana e eu sei bem que você é um judeu. Você não sabe que aqui nessas bandas, esses dois não se dão bem. Jesus olha para aquela mulher e disse assim: se você soubesse com quem você está falando, garota, quem pediria água agora era você. Ela dá risada da cara de Jesus. Jesus, eu tenho uma canequinha, você não tem? Olha que coisa, que ironia deliciosa. O que falta em você, Jesus, sobra em mim. Essa é a imagem do idólatra. O idólatra vai ver Jesus com as mãos vazias, e ele está com o carvalho dele ali nas mãos. Curioso, né? Aí Jesus fala de um jeito agora que parece que água não é água, fonte não é fonte, e as coisas parecem não ser mais o que elas realmente são. Ele olha para aquela mulher assim: se você soubesse quem está falando, quem pediria água agora era você. Olha, aqui o nosso pai trouxe água no deserto, plantou isso aqui para a gente, fez tudo isso aqui para a gente tirar água, e agora você vem dizer: você não só pediria, como eu te daria uma fonte de água viva, que vai jorrar de dentro de você, por toda a vida eterna. Na hora em que aquela mulher escuta essa palavra, é a mediação da palavra da graça, é o evangelho que atinge aquela mulher. Então ela diz: Senhor, Yahvé, dá-me de beber desta água, para que eu não mais tenha sede, para que eu não tenha mais que vir aqui neste poço beber desta água. Aquela mulher entendeu que Jesus virou a chavinha do mundo dos ídolos, do mundo material, do mundo concreto, para o mundo espiritual, o mundo do deleite, o mundo em que a nossa alma precisa ser saciada, e ela não é saciada por dinheiro, por mais sexo, por mais poder, por absolutamente nada que a gente mais busca nesta terra. Agora Jesus estava falando com aquela mulher sobre algo que os homens não podem absolutamente conseguir, eles só podem receber, como Jesus, que queria tanto receber um copo d'água e parece que vai sair dali sem água nenhuma. Mas aquela mulher, embora Jesus não tenha recebido canequinha para pegar a água dela, ela sai dali renovada, porque Jesus olha para ela e diz: se você soubesse, você pediria e te daria água da vida. Ela entende o que Jesus está falando. E aí ela diz assim: olha, Senhor, muito interessante o que você está falando. Parece uma conversa de doido, né? Conversa de maluco, porque de repente está falando ali sobre água, não sei o quê. Aí de repente Jesus olha para cá e diz assim: me dá de beber então dessa água, para que eu não venha aqui, não é, com sede, tornar a beber. Jesus olha para ela assim: cadê seu marido? Olha que coisa maluca. De repente, né, de água, sede, e agora sede espiritual, e ela sabe que agora Jesus não está mais falando daquela água, Jesus está falando do vazio daquela mulher, Jesus está falando que ela é vazia, que ela é seca, insatisfeita, ela é o resultado de um processo de desejos pecaminosos não freados, que deram vazão a decisões pecaminosas, que tornaram ela, no início, né, alimentada, sem sede nenhuma, mas ao cabo tornaram ela seca, insatisfeita. E aí Jesus diz: me traz o seu marido. Aí ela diz: Senhor, eu não tenho marido. Bem disseste, porque você já teve 5, e o que você tem agora não é seu.
O primeiro era São Paulino, o primeiro era corintiano, né? Só veio bagaceira. E o que ela tem, que é o palmeirense, nem é dela. Você está entendendo? Olha só o que Jesus está dizendo para ela. Veja, mulher, o que você está fazendo. Você casou com 5 árvores e agora a 6ª árvore não é sua. Até quando você vai ficar abraçando árvores e vai se tornar seca? Porque abraçar árvore é coisa de gente estúpida. Dá vergonha, é vergonhoso. Sabe o vexame que Deus está falando? Sabe, vocês vão se tornar como as árvores e ficarão com vergonha. É isso. A idolatria provoca uma vergonha, porque quando você percebe a idolatria, você fala: cara, eu estou tentando resolver o problema da minha vida com o meu casamento é outra coisa. Minha relação com meus filhos é outra coisa. Minha relação com o trabalho é outra coisa. Eu tenho que servir estas coisas todas e não tirar delas a vida que eu tenho de derramar sobre elas. Mas eu estou fazendo destas coisas a fonte da vida, e elas não são fonte de vida. Elas são alvo da bênção, elas são alvo do nosso serviço, elas são alvo do amor. A idolatria nos impede de amar, a idolatria nos impede de doar, a idolatria nos impede de nos entregar, a idolatria nos impede de servir o outro, mas nos faz sugar o outro, tomar o outro, tirar o outro. Isso não é uma forma de amar, isso é uma forma de odiar, entre aspas. Aí Jesus olha para aquela mulher atrás: não tenho, Senhor. Aí ela fica tão abismada, olha como uma coisa de maluco, como que termina a conversa, uma coisa doida. Ela olha para Jesus e diz: vejo que tu és profeta, porque ninguém falaria todas essas coisas se não fosse da parte de Deus. Olha, está vendo esse monte aqui, Jesus? Uns dizem, olha como que muda a coisa. Uns dizem que a gente tinha que adorar aqui, outros dizem que a gente tem que adorar naquele monte. Um diz que é no Monte Gerizim, outro diz que é no monte lá do outro lado. Onde a gente vai adorar? Olha isso, gente, de sede vai para marido, para adultério, de adultério vai para culto. Que coisa curiosa, tudo termina num culto. Tudo termina numa mulher que, depois de reconhecer seu pecado, depois de reconhecer penitentemente suas falhas, ela reconhece sua idolatria. Ela sabe agora qual é o caminho da redenção. O caminho da redenção não é procurar uma outra árvore. O caminho da redenção é o culto, onde devemos adorar. E Jesus diz: mas chegou a hora, Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, não neste monte, nem naquele. Jonas, eu estou com sede, mas eu sou como essa mulher. Eu não tenho 6, eu tenho 30, 40, eu tenho um panteão de deuses. Eu tenho deuses no meu trabalho, eu tenho deuses na minha casa, eu tenho deuses na igreja. Eu sou um idólatra. E eu estou descobrindo, Jonas, que eu sou um idólatra não porque eu vejo os deuses. Eu estou descobrindo que eu sou idólatra porque eu estou sentindo o vazio dentro da minha vida. Talvez você não consiga enxergar os deuses, mas você vai saber que eles existem quando você encontrar o vazio, quando você encontrar insatisfação, ausência de significado em sua vida. Por isso a palavra de Deus para você nessa manhã é uma só. Por que você não pede para aquele que está com as mãos vazias aquilo que você acha que tem e é suficiente para você, e que Ele possui infinitamente mais? Por que não pedir hoje para Jesus saciar sua sede? Não pedindo um emprego melhor, não pedindo, Senhor, me dá um homem melhor. Não pode. Me dá uma casa melhor, me dá um carro. Não. Que tal hoje você dizer: Senhor, me dá sensibilidade de novo,
Me dá sensibilidade para as coisas espirituais. É isso mesmo, eu estou me dirigindo a você, que veio de uma igreja, talvez, que criou em você várias expectativas espirituais, e você foi espiritualmente abusado, abusada. O seu abuso espiritual que você passou não justifica, não é uma boa justificativa para hoje você fechar as portas para o deleite espiritual que Jesus, o Senhor das águas, pode oferecer. Talvez por causa de todas as experiências que você teve no passado, quando você escuta a palavra espiritual, você já não quer mais ouvir nada. Mas a vida com Deus é uma vida espiritual. A vida com Deus consiste da alimentação espiritual que você faz de Jesus diariamente, lendo as Escrituras, orando, tendo comunhão com a igreja, vivenciando uma transformação dia após dia do seu caráter, percebendo que um dia você falhou, mas no outro dia a misericórdia de Deus foi tão grande que aquela falha que você cometia várias vezes, agora não cometeu de novo, foi outra história, e você começa a perceber que Deus está fazendo alguma coisa e você não sabe o que é. Você deu até bom dia. Eu quero orar com você, para que o Senhor das águas sacie sua sede. Curve sua cabeça. E se você quiser, como aquela mulher, confesse os seus pecados diante de Jesus, porque todo aquele que confessa seus pecados diante de Jesus encontra redenção. Só impenitentes, só apóstatas serão sucumbidos pela própria idolatria, mas aqueles que foram idólatras, reconheceram a idolatria e confessaram seus pecados, a palavra de Deus é uma palavra de misericórdia, de redenção. Oh Senhor, nos ajuda a enxergar o que nós não conseguimos, os nossos deuses falsos, invisíveis, escondidos nos nossos desejos pecaminosos. Ajude-nos a olhar para os nossos desejos pecaminosos, a fim de descobrir atrás deles o Deus que nós estamos servindo, e descobrir que não dá para servir a dois senhores. Alcance o nosso coração nessa manhã, Pai. Essa é a nossa oração e fazemos isso no nome de Jesus.